Diz assim a palavra do Senhor: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou que não negou, confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tantas coisas lindas que o Senhor tem realizado. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, orações alçadas ao Teu trono de graça. Obrigado pelas ofertas e dízimos também trazidos. Ó Deus querido, e agora nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus querido, é assim que nós te oramos e desde já nós te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, dando continuidade à exposição de João, do Evangelho segundo João, só que vocês sabem que o João, escritor, é o João apóstolo, o apóstolo do amor. E o João que nós estamos abordando aqui, sua história, é João Batista. Nós sabemos disso. Mas quando nós pensamos justamente nesse texto e nesse trecho, nós pensamos um pouco sobre o personagem João e por que ele é apresentado aqui da maneira como João, o apóstolo, apresenta João Batista. E a gente percebe que a intenção do autor neste evangelho é falar a respeito do Cristo como o Verbo encarnado, como o Filho de Deus. Essa é a sua grande intenção aqui. Ele não fala tanto a miúde sobre a vida de João. Nós sabemos alguma coisa sobre a vida de João, eu tenho certeza disso. Nós poderíamos dizer, por exemplo, o que? João, ele fazia o quê? Qual era a sua missão? Ele batizava pessoas. Nós também poderíamos dizer que ele tinha uma alimentação um pouco diferente, né? Ele era alguém que comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Ele teve pais idosos, Isabel e Zacarias. Então, nós temos algumas informações a respeito de João, né? João, desde criança, desde o ventre, ele foi consagrado também a Deus. E assim era o jeito dele ser, assim é a sua maneira de viver. João também, ele nasceu antes de Jesus. Ele era, então, 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Nós sabemos disso também. E quando a gente pensa no texto e olha exatamente para o versículo de número 6, veja comigo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então a primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é que João, ele tinha uma missão, e essa missão foi uma missão dada por Deus, e isso é maravilhoso. Ele não saiu por aí falando sem ter uma vocação dada por Deus. Deus o chamou. Então a primeira coisa que o texto vai nos apresentar, antes de adentrarmos ao texto especificamente da nossa pregação. Depois do versículo de número 8, diz assim: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz.
Então, o versículo de número 8 mostra para nós que João tinha uma visão muito clara do seu papel. E na última semana nós dissemos que não existe nada melhor do que você saber qual é a sua vocação, o porquê da sua existência, o porquê você está aqui, o que Deus espera de você, o que você deve realizar. Isso é maravilhoso, e João tinha isso muito claramente. E ele sabe que ele não era a luz, mas ele refletia essa luz. Ele, na verdade, foi chamado por Deus para ser o precursor, para que Cristo viesse. Ele, na verdade, precisaria vir antes. Então, ele, como diz o texto bíblico, ele tinha uma missão, e essa missão era ser uma testemunha de Jesus Cristo. Nesse ponto, nós também somos como João, né? Alargando um pouco a compreensão, nós temos uma missão dada por Deus, cada um de nós, e nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Todos nós testemunhamos do seu amor, da sua graça, do seu favor para com todos nós. E no verso 9 ele vai dizer, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Então, nesse preâmbulo que eu estou fazendo, nós estamos verificando que João, ele tinha uma vocação, ele tinha um propósito. João, ele estava satisfeito com a sua missão. Uma das coisas mais importantes que podem acontecer também é esse senso de satisfação com aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, por exemplo, existem pessoas que são chamadas por Deus para serem pastores de igrejas enormes, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Tem outros irmãos, pastores, que são chamados, por exemplo, para ter uma grande visibilidade na mídia, serem conhecidos, e homens sérios, homens importantes, homens significativos. Mas talvez talvez outros pregadores não tenham esse mesmo chamamento. Talvez o chamamento seja para cuidar de pessoas de perto, para cuidar de um pequeno grupo de irmãos, e nem por isso o pastor deve se sentir o quê? Triste, nem acanhado, nem se tornar alguém problemático. Por quê? Porque ele está cumprindo aquilo para o qual Deus o comissionou, Deus o chamou. Então deve haver uma alegria no coração pelo fato dele ter sido chamado por Deus para uma missão específica. E quando nós chegamos no versículo 19, nós vamos entrar justamente no trecho a ser explanado. E o texto diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E aqui eu diria para os irmãos o seguinte, algo muito importante no versículo de número 19. Possivelmente, não podemos afirmar categoricamente, mas possivelmente foi o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, quem, na verdade, enviou esses homens para saberem quem era João, porque multidões acorriam até João, pessoas estavam interessadas, a fama de João crescia, e os sacerdotes, os religiosos, queriam saber quem era esse homem que não foi comissionado pelo rabinato local, esse homem que não fez a formação normal, e esse homem estava arrebanhando gente, pessoas indo ao deserto para ouvir a sua mensagem. E isso trouxe um alerta às autoridades religiosas. E, portanto, eles enviam um grupo para saber quem era João. Olha que coisa interessante o que aconteceu aqui. Eles precisavam saber quem era esse homem. E aqui eu diria para você algo muito importante também. Nós precisamos saber quem nós não somos, e nós precisamos saber quem nós somos. Só em você saber quem você não é, já é algo que ajuda bastante. Você não está com a mente confusa. De repente você não quer fazer alguma coisa para a qual você não foi chamado, porque talvez outro, no lugar de João Batista, crescesse um pouco na soberba e começasse a achar realmente que era o Messias, assim como muita gente estava pensando que João era. Mas João não fez assim. João tem uma qualidade que eu acho preciosa em todo homem e mulher de Deus também. João tinha a capacidade
de desviar o foco de sobre ele e apontar para quem? Para Jesus. Ele não queria aparecer. Ele não queria ser, como nós dizemos hoje, ele não queria ser o cara. Ele não se frustrou por ser quem ele era. Ele não ficou triste por ser apenas alguém que Deus o chamou, mas não o chamou para ser o Messias, por exemplo. Compreende a situação? Como nós precisamos saber qual o nosso chamamento, saber quem nós não somos e nos sentirmos profundamente alegres com aquilo para o qual Deus nos chamou. E assim acontece com João. O texto diz, versículo de número 20, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo, eu não sou o Messias. Então, categoricamente, ele diz que não é ele não é o Messias. Porque naquele período, no primeiro século, eles estavam esperando, havia um anseio por demais dos homens daquela época pela chegada do Messias. Tanto que vocês sabem que Gálatas 4:4 nos diz o quê? Que ele veio alguém lembra? Na plenitude dos tempos. Ele veio na hora exata. Ele veio no tempo certo. Jesus veio no momento exato. E as pessoas estavam cada vez mais necessitadas, cada vez mais desejosas do Messias. Elas precisavam, havia uma angústia, uma desesperança. E Jesus Cristo, de fato, chegou naquele contexto e naquela hora. E muitos homens, por Israel inteiro, surgiam, principalmente no deserto, arrogando para si o chamado de ser Messias, embora não fossem Messias. Mas no caso de João, muito bem resolvido, João fala, não sou, eu não sou o Messias. E como era um período de anseio escatológico, um período em que eles pensavam muito na vinda, no retorno, na chegada do Messias, tanto um Messias sacerdotal, como também um Messias com aquele caráter que havia em Davi, do guerreiro, do conquistador, do libertador. Então era isso que pairava na mente das pessoas daquele período. Então ele fala que não é o Cristo, mas quando chega no versículo de número 22, então lhe perguntaram, quem és tu, pois Elias? E ele disse, não sou. Agora, perguntam se ele era Elias. E por que perguntam isso? Porque havia uma expectativa no judaísmo, por conta de uma profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 5, de que esse Elias que foi trasladado, ele retornaria antes da chegada do Messias. Depois você pode olhar lá, capítulo 4 de Malaquias, versículo 5. Então ele esperava, porque o texto diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Então o povo achava que já que ele não morreu, que ele retornaria fisicamente, e ele chegaria em dado momento antes do Cristo voltar, antes do Cristo chegar. Ele seria o precursor, mas aqui no texto nós vamos verificar que ele diz, João Batista, eu não sou Elias. Ele também sabia que ele não era Elias, mas Jesus fala lá na frente, Jesus fala que ele realmente era como Elias. Por quê? O seu ministério tinha as características de Elias. A sua função era uma função muito parecida. Então, portanto, para Jesus ele é Elias. Então, aquele Elias que um dia subiu aos céus, transladado, que ele iria voltar, era essa expectativa. Mas nós não falamos assim às vezes? Gente, essa criança tem todo o jeito do pai. Não falamos assim? Não é? Gente, parece a mãe em miniatura. Que coisa! Da mesma forma, João Batista também, ele tinha as características, o jeito, o ministério, o chamamento, a vocação. E ele fala que também não é. E na sequência do texto, o
texto vai dizer assim para nós: és tu o profeta? Respondeu, não. Essa era uma outra expectativa que havia no coração das pessoas daquela época. Então era uma ideia que pairava no imaginário das pessoas por conta da própria Bíblia Sagrada, quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 18, quando Moisés fala que Deus levantaria um profeta. Então, quando eles olhavam para o tempo do fim, eles visualizavam as possibilidades para João Batista. Será que ele é o Cristo? Será que ele é Elias? Ou será que ele é o profeta que Moisés falou? Então são algumas indagações, mas a todas essas indagações ele diz o quê? Não sou eu. Não sou eu. Ele sabia exatamente quem ele era, sua função, seu papel. E isso é maravilhoso. Isso já ajuda muito. Esse é o primeiro interrogatório. Depois o texto diz assim para nós, veja comigo: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Eles estão perguntando a ele, a João Batista: João Batista, então se você não é nenhum desses, quem você é? Porque nós precisamos levar um relatório às autoridades, aqueles que nos enviaram. Então ele precisaria dizer agora quem ele era na verdade. Eles precisavam levar um relatório. E aí o texto diz para nós no versículo número 23: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E aqui tem muita coisa importante para se dizer, né? A primeira delas, quando nós lembramos de João capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o texto diz que no princípio era o... Então, o verbo é quem? Jesus Cristo. Mas João, ele diz claramente que ele não é o verbo. Mas quem ele é? Ele é a voz. Ele é a voz. E dizendo que é a voz, ele está dizendo para nós que o que ele tinha como função era comunicar, era expressar a respeito da palavra, a respeito do verbo, a respeito de Jesus. Não era propriamente a voz que teria a importância, mas a importância estava na pessoa que ele apresentava, que era Jesus Cristo. Então isso é muito importante, porque João não rouba, não pega para si, não furta para si os holofotes, o destaque, mas ele fala: não, eu sou a voz, e o meu papel como voz é o papel de chamar essa nação corrupta, essas autoridades religiosas, ao arrependimento. E com isso, obviamente, João não poderia ser alguém muito querido, não poderia ser alguém muito amado, porque a sua mensagem era uma mensagem que confrontava o jeito de ser das pessoas, o estilo de vida. Era isso que acontecia. Então, obviamente, a tarefa para a qual o Senhor Deus chamou João Batista era uma tarefa linda, nobre, mas vou dizer para você uma coisa: que tarefa difícil. Meus irmãos, falar para as pessoas que elas estão em pecado, que elas estão erradas, chamarem-nas à responsabilidade, é algo tremendamente difícil. Imagine nossos dias, num período onde tudo tem que ser politicamente correto. Se você falar alguma coisa desagradável, você perde um membro, você perde um amigo, a pessoa fica triste com você, você começa a ser estigmatizado. Mas quando nós olhamos para o texto, ele fala que ele era a voz. E quando nós pensamos nesse texto, nós vemos também uma outra imagem muito importante. Vocês devem saber que quando, ainda hoje é assim, mas naquele período, quando uma autoridade visitava uma cidade, um país, o que acontecia? Ia um emissário, ia uma comissão, iam pessoas para preparar o quê?
preparar aquela viagem, para ver se aquela autoridade, o monarca, ele seria bem, alguém falou mais alto, bem recebido. É uma pergunta. Será que ele vai ser bem recebido? E outra coisa, o caminho é seguro, a viagem dele vai ser boa, vai chegar rápido à cidade, aquele lugar? É uma outra pergunta. E então, havia necessidade de alguém que fosse à frente. Como hoje ainda é assim, nós temos diplomatas, pessoas que vão à frente, que entram em contato com uma outra nação, para poder resolver questões assim melindrosas, para se saber se aquela autoridade realmente vai ser recebida. Então João, ele era ex-abesor. João era aquele que iria à frente, o precursor, para Jesus Cristo chegar. Antes teria de vir quem? João Batista. E João Batista, ele chamaria a nação ao arrependimento, que eles mudassem o estilo de vida, que eles não fossem apenas retóricos, mas que no dia a dia da existência, aqueles irmãos pudessem viver vida santa. E quando a gente olha para o texto, a gente sabe que ele está se reportando, obviamente, ao Antigo Testamento, quando ele reproduz a fala de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. E aí, meus irmãos, o que diz o texto no versículo 23? Ele está, amém, ele está se reportando a Isaías 40, versículo 3, que diz a mesma coisa. E quando nós chegamos no versículo 24, o texto diz: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. A gente sabe que os fariseus não eram a elite daquele momento. Eles eram rigorosos no seu comportamento. Muitos eram vistos como, palavra dura de se falar, mas hipócritas. Muitos os viam assim. Mas eles não eram a elite. A elite estava mais entre os saduceus. É o que nós sabemos. E quando a gente olha ainda para o texto, eles dizem, o texto nos diz: e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Espera aí, por que você está batizando, se você não é nenhum desses? Quem te conferiu autoridade para fazer isso? Eles estão perguntando e querendo saber, indagando. É o segundo interrogatório que João passa. E aqui tem uma coisa muito interessante. O texto nos fala que eles questionam por que ele batizava. E eu não sei se você sabe, mas grave isso. O batismo que ele está dizendo aqui é um batismo para prosélitos. O que é isso, pastor? Batismo para prosélitos. Esse batismo era um batismo que aquele que se convertia ao judaísmo, que era gentio, que era pagão, e quando ele se convertia, ele passava por esse batismo. Era o batismo para o prosélito, era o batismo para aquele que queria se tornar agora, para se tornar o quê? Judeu. Então todo aquele que queria se tornar judeu, ele passaria pelo batismo que era chamado batismo para prosélito. Então, pastor, mas qual a importância disso? Eu quero entender por que esse batismo aqui é tão importante a ponto deles perguntarem. Eu vou dizer para você agora e você vai entender por quê. Quando ele aplica o batismo às pessoas que iam ao encontro dele no deserto, preste atenção nisso, é como se ele estivesse dizendo assim: vocês não são verdadeiramente judeus, vocês não são verdadeiramente do povo eleito, porque quem é do povo eleito não é apenas aqueles que nasceram de uma mãe judia, numa casa onde o sangue é judeu. Não é isso. Mas ele está dizendo: vocês não são crentes. É como se alguém hoje dissesse: vou te batizar de novo. Claro que o batismo é uma vez só, mas era como se alguém dissesse: olha, você não é crente, tem que se batizar de novo. Compreendeu a ofensa? Não seria uma ofensa se alguém dissesse para você isso hoje? Olha, você tem que se batizar de novo, porque você não se converteu ainda não. Isso iria deixar a gente o quê? Muito chateado, revoltado. Que é isso? Que história é essa? E aqui, quando nós lemos
quando nós percebemos essa situação, o que a gente compreende? A gente compreende que ele, na verdade, está dizendo que o povo judeu precisava de conversão. O povo judeu precisava mudar. O povo judeu não estava vivendo segundo o propósito que Deus havia estabelecido para eles. Deu para compreender? É importante que isso fique bem na memória de vocês. Eu sei que vocês nem todos anotam, mas alguns têm uma memória muito boa, a ponto de gravar bem o que a gente está falando. Não é verdade? Alguns têm essa capacidade, essa memória. Então é importante dizer que esse batismo que João estava oficiando era um batismo questionado. Vamos ver se os irmãos compreenderam e gravaram. Esse batismo era um batismo que era oferecido àquele que não era judeu e queria se tornar judeu. Não era um batismo para o judeu. Dá para entender o que eu estou dizendo? Não era um batismo para o judeu. Só que João Batista aplica esse batismo às pessoas que eram do povo de Israel, que eram judeus. Essas pessoas iam ao deserto atrás dele e ele batizava essas pessoas. Olha que coisa! Obviamente, isso trazia uma fúria enorme sobre as autoridades religiosas da época. Que coisa! Saber, inclusive, que aquele homem, ele estava rivalizando com outros pregadores oficiais, com outros religiosos oficiais, e as pessoas queriam ir para ouvi-lo. Isso era algo que incomodava profundamente aos detentores da religião oficial. Tá? E olhando para o texto ainda, veja comigo. Ele fala, então, porque batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eles queriam uma justificativa, eles queriam ter, de fato, uma comprovação, como se dissesse, você não tem uma credencial para você fazer o que você está fazendo. Esse é o questionamento deles. E eles precisavam levar um relatório às autoridades. Mas o que me chama muito a atenção nesse texto, acima de qualquer coisa, é olhar para João e ver que João era uma pessoa extremamente humilde. João era alguém contente com o papel que estava exercendo. É interessante notar que ele estava satisfeito com a sua vocação. Compreende? Você está satisfeito com a sua vocação? Você sabe qual é o propósito para o qual Deus te chamou? Você o exerce com felicidade e alegria e contentamento? O que João nos ensina é não viver o jeito, o estilo de vida das pessoas do nosso tempo. Pessoas que, por vezes, elas só vivem buscando aquilo que ainda não possuem. E aí eu diria para você, nada errado em você querer ter o que você não possui. Nada errado em você ascender intelectualmente, socialmente, tudo isso é completamente perfeito. Mas o problema é que a insatisfação do nosso tempo é crônica. As pessoas querem ter aquilo que elas não têm. As pessoas querem ocupar os papéis para os quais elas não foram chamadas. Às vezes não tem aptidão, não tem jeito. E aí ficam infelizes. Então a primeira coisa que eu vejo como muito importante, salutar na história desse homem chamado João Batista, é que ele nos ensina de maneira muito bela a ser humilde, a confiar em Deus, a cumprir a missão de Deus. E olha só o que Jesus fala a respeito de João Batista. Olha só. Jesus disse dele, de João Batista: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista. Mateus 11:11. Então o testemunho, as palavras do próprio Jesus Cristo, elas são palavras que expressam a importância, a relevância desse homem chamado João Batista. E aí eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Não se importe tanto com o que as pessoas estão pensando de você. Eu não estou dizendo que você deve desconsiderar completamente, não é isso.
mas não seja aquele tipo de pessoa que vive condicionada somente ao entendimento dos outros. Uma pessoa que não sabe quem é, para o que foi chamado, uma pessoa que não tem uma razão de ser, que não compreendeu ainda o seu papel no mundo. E quando a gente compreende nosso papel no mundo, a gente passa por aquilo que tem que passar com muita esperança. E quando o tempo passa e a gente chega lá no objetivo, no final da nossa missão, o que acontece? O nosso coração fica feliz, nós ficamos alegres porque perseveramos, enfrentamos toda aquela trajetória, mas chegamos finalmente onde nós sonhávamos. Isso é muito importante, porque existem pessoas que estão tão preocupadas com a reta final, como vai ser a chegada, que elas deixam de degustar a alegria e o crescimento pessoal, intelectual, espiritual que vai sendo construído. Estão tão focadas lá na frente que elas se esquecem de saborear, degustar o que Deus está fazendo hoje. Meus irmãos, isso é uma grande lição para nós de espiritualidade. Eu preciso aprender a viver o tempo, o meu tempo, esse momento, essa hora, e para a glória de Deus, me alegrar em Deus, sentir satisfação naquilo que Deus está fazendo, seja uma vitória retumbante, seja uma vitória pequenina, mas eu preciso considerar essas vitórias, e são elas que regam o meu caminho. É isso que eu preciso fazer, cada construção, cada vitória. Eu estou vendo aqui crianças na igreja pequeninas, né? Agora nós temos a Laurinha, que foi ali fora, daqui a pouco volta. Nós temos também mais umazinha chegando aí, não é? E eu fico pensando, gente, esses momentos todos da gestação, depois do crescimento, tudo isso precisa ser saboreado, se Deus te deu essa vocação. É um tempo que não volta mais, é um instante precioso, e assim é em cada esfera, em cada área da nossa vida. Talvez o coração dos irmãos, o coração esteja assim muito preocupado, pensativo com tantas coisas, porque eu já passei por isso. Mas quando eu olho agora, 21 anos depois, e vejo esse menino aqui na frente, sentado, filmando, eu vejo aquela menina lá atrás, com 17 anos. O que acontece? Eu digo, meu Deus, valeu a pena. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor me trouxe, o Senhor me abençoou, abriu portas, cuidou de mim, era o meu papel, era a minha vocação, tinha que ser assim, com as alegrias e os problemas, com a saúde e com as enfermidades. Ah, meus irmãos, João está dando uma grande lição de espiritualidade para mim e para você. E para a gente finalizar, vamos caminhar para o fim. Veja comigo, o texto diz assim, versículo 26, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Irmãos, imagine você, Jesus no meio de vocês e vocês não estão percebendo Jesus. Jesus chegou e vocês não estão reconhecendo que é Jesus quem está presente. Pensa nisso. Jesus está aqui querendo salvar, abençoar, libertar pessoas, transformar corações, e você está deixando essa oportunidade passar. Jesus está te conduzindo em meio a um processo existencial difícil, porque todos nós enfrentamos assim. E aí? E por que a gente vai deixar escapar essa oportunidade de Jesus nos cuidar, tratar da gente? Irmãos, Jesus precisa ser reconhecido, ele precisa ser visto por nós como o Messias que veio, é aquele que está comigo e contigo em meio aos problemas mais difíceis que nós enfrentamos. E quando tudo passa e a gente supera isso com o nosso filho, com a nossa filha, com o cônjuge, com um amigo, quando a gente ultrapassa tudo isso e a gente olha para trás, a gente fala assim, Jesus esteve comigo, mas além de Jesus também, eu contei com um pai, eu contei com uma mãe, eu contei com amigos, em todo o processo difícil enfrentado por mim. E olhando para o texto, versículo 27,
o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João está dizendo uma coisa muito bonita aqui para nós. João está dizendo que ele não é digno nem mesmo de ser servo. Preste atenção nisso. Olha que coisa importante. João está dizendo assim, olha, a tarefa de desatar as sandálias do mestre era uma tarefa conferida a quem? Ao servo, ao escravo. Era ele quem desatava as sandálias, as correias das sandálias. Mas o texto está dizendo que João, ele olhava para si e se via, inclusive, incapacitado, inapropriado para tal tarefa. Olha, irmãos, percebam como João, ele se coloca de forma tão humilde. Mas quando nós lemos esse texto e falamos sobre ele em pleno século 21, o que acontece? O que vão dizer para nós? Esse irmão não tem autoestima não. Esse irmão aí, meu Deus do céu, está precisando de um tratamento urgente. Vamos chamar os psicólogos da igreja e atender esse irmão, porque ele está mal. Meu Deus, ele está se sentindo nada, zero à esquerda. Ele está se depreciando, mas não é isso. Ele está reconhecendo a grandeza, o poder, a autoridade daquele que veio para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. Ele veio para fazer aquilo que nenhum homem, por melhor que esse homem fosse, esse homem poderia realizar. Então, quando ele olha e diz o que diz, é porque ele tinha uma clareza do papel de Jesus Cristo, da sua grandeza, do seu chamamento divino para ser o Messias. Irmãos, isso só acontece com um homem que foi de fato tocado por Deus, chamado por Deus e transformado por Deus. Ele não tem nenhum problema em dar mérito ao outro. Ele não tem nenhum problema em aplaudir aquele que cresce. Ele não tem dificuldade em reconhecer o valor. Ele não tem. E eu digo para você uma coisa, nas nossas relações, em todos os âmbitos, familiares, de amizade, de trabalho, nós precisamos aprender esse tipo de lição. Honrar as pessoas, reconhecê-las, a sua estrada, a sua caminhada, a sua dedicação, o seu papel, o seu trabalho. Isso, na verdade, mostra a grandeza de quem reconhece. Quando nós vemos alguém que é capaz de reconhecer, por exemplo, o papel da sua esposa, sabe o que acontece? Aparentemente, é a esposa que está sendo engrandecida, não é assim que a gente pensa? É assim. Mas aqueles que sabem analisar, eles vão entender o seguinte: se ele está elogiando a esposa, isso mostra a grandeza dele, porque ele é capaz de reconhecer que uma pessoa, embora falha, ela tenha um papel importante, significativo, um papel que merece ser destacado. Isso só acontece com alguém que é grande. Então, quando agimos assim, quando lançamos o holofote, a luz sobre o outro, quem sabe entender as coisas, vai olhar para nós e vai reconhecer o nosso valor, quem nós somos. Versículo 28. Estas coisas se passaram em Betânia. E aqui eu queria dizer para vocês que Betânia aqui, existe uma dúvida muito grande. Então essa Betânia não é a Betânia de João capítulo 11, de Marta, Maria e Lázaro. Aqui é uma Betânia mais distante, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. E aí eu queria terminar com uma oração, mas eu queria fazer uma recapitulação com vocês, diante de tudo que nós falamos aqui. Nós vimos que Deus, Ele comissionou um homem, Ele chamou um homem para uma tarefa. Essa tarefa era a tarefa de ser o precursor. Essa tarefa era a tarefa de chamar a responsabilidade às autoridades e o povo de Israel ao arrependimento, preparando assim um caminho para a chegada do Messias. Nós vimos isso. Nós vimos que homens foram conversar com ele, indagar se ele era o Messias, se ele era Elias ou se ele era o profeta. Ele diz que não é nenhum dos três. Então ele sabia quem ele não era. Isso já ajuda muito. E eu pergunto a você:
Você nesta manhã, você sabe quem você não é? Você sabe para o qual você não foi chamado, qual tarefa você não foi chamado, você sabe. E depois, mais à frente ele vai dizer que ele era uma voz que clamava no deserto, preparava o caminho para o Cristo chegar, e ele também era aquele que chamava ao arrependimento a nação. Ele era uma voz, mas ele não era o verbo, ele não era a palavra, ele era a voz. Ele apontava para aquele que é a palavra. Eu pergunto a você nesta manhã, você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua função? Você tem noção do seu chamamento, daquilo que Deus quer da sua vida? É uma outra pergunta que nós precisamos fazer. Quem sabe nesta manhã, Deus esteja, através desse texto, levando o meu coração e o seu coração a uma conscientização da riqueza do nosso chamado. Seja um chamado para estar à frente ou não. Talvez. Mas talvez Deus esteja mostrando para você que o que mais tem nos faltado nesses dias é a possibilidade de viver uma vida contrita, de arrependimento, de dependência de Deus e nos alegrando nas coisas que Deus tem nos dado, que Deus tem realizado na nossa vida e também na nossa história. Talvez nós precisemos chegar a uma postura tão humilde como a postura de João Batista, de entender que ele precisa baixar ainda mais a bola, que ele precisa ser mais humilde ainda, porque aquele que o chamou é aquele que ele não é digno de desatar as suas sandálias.